compartilhar a tela, você já pode ver assim, ó, já tá gravando, maravilha. E aí eu vou avisar o pessoal que a sala tá aberta, tá? Tá. Uhum. A Jéssica já chegou aí. Bem-vinda, Jéssica. Tá. Boa noite, boa noite, galera. Tudo bem com vocês? O pessoal tá entrando, sejam bem-vindos. Hoje vai ser uma noite muito especial, de muito aprendizado. E a gente vai dar mais alguns minutinhos aí, tá? Para o pessoal entrar. E eu já já chamo a nossa super mentora da noite. Mais uns minutinhos a gente já inicia, tá bom? Atender ela lá.
Gente, então boa noite. Passamos aí 4 minutinhos do nosso horário, mas justamente porque tem gente que ainda baixa o aplicativo, né? Então a gente vai começar agora. Eu quero agradecer a presença de todo mundo que está aqui, pedir, por favor, para fechar o microfone, a Thalita, por favor. Thalita, iPhone de Thalita. Só para não dar ali microfonia e interferência, tá bom? Então, gente, a gente está começando algumas séries aí de todas as segundas-feiras, a gente trazer um conteúdo diferente, não só técnica de venda de negócio, mas a gente sabe que hoje tem muitas pessoas com um grande potencial, que a gente olha e fala assim, nossa, se essa pessoa iniciar aqui, ela vai ter muito resultado, mas por que muitas pessoas às vezes paralisam? Muitas coisas às vezes são crenças, né? E eu estava atrás de pessoas, de especialistas, de mentoras e mentores que realmente trouxesse esse conteúdo para poder ajudar cada um de vocês aqui do nosso time. Então, eu queria que vocês me ajudassem a receber com muito carinho, com muito leve, com muita palminha aí no chat. Essa mentora incrível, uma amiga, ela vai se apresentar, vai falar a especialidade dela, mas eu trouxe ela aqui com muito carinho, convidei ela, ela prontamente falou: Lu, eu super topo. E ela vai estar aqui com certeza entregando o conteúdo dela, que eu tenho certeza, pega papel e caneta, anota, que vai fazer total diferença na sua vida. Se você está aqui nessa segunda-feira, se você tirou um tempo para estar aqui, realmente esteja aqui. Porque às vezes a gente está aqui ouvindo um áudio, eu sei que às vezes é necessário fazer alguma coisa, mas esteja presente para você realmente entender tudo que a Patrícia vai trazer aqui para vocês. Então me ajude a receber diretamente de Porto Alegre essa mulher extraordinária, uma mentora, Patrícia Silveira, bate palminha aí no chat, seja bem-vinda, amiga. Eu estou aqui ouvindo tudo e aprendendo também, ó, com meu papel e minha caneta aqui. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Oi, gente. Quem estiver com a câmera desativada e conseguir ativar, gostaria de ver vocês também. Estou muito feliz de poder estar aqui. O áudio tá legal. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Sinaliza para mim, certo? Tá. Lu, primeiramente quero te agradecer. A gente se conheceu através do Marcos. Vivo acompanhando ali a correria, os babies, tudo. É uma mulher que tenho certeza que todos que estão aqui têm como referência também, e isso é muito bacana de ter, de fato, uma líder que está trazendo novidades, que está buscando também, não desenvolver só a parte de vendas, a parte técnica, mas buscando pessoas para que possam agregar também na parte psicológica, emocional, que é algo bem importante. Afinal, venda é isso, né? É muito mais emocional do que prontamente só as técnicas. O áudio aqui, deixa eu ver. O áudio tá baixo. A Suzy, dá uma aumentadinha, Suzy, no volume, que talvez seja isso. Temos homens também aqui que eu vi. Mas então, sem delongas, já vou compartilhando a minha tela aqui. A única coisa, daqui a pouco, Paty, como você tá de anfitriã, se o Marcos conseguir te colocar eles de co-anfitrião, dá para ir mutando esses microfones. Que agora eu não consigo mexer mais aqui. Tá. É claro que eu vou pedir para quem está entrando, por favor, fechar o microfone. Ah, é a Carol. Aí Carol já fechou. Mas caso alguém entre, também dá para mutar. Senão eu vou falando aqui. Quando alguém entrar aqui, peço para desligar. Só vou dar uma aumentada aqui no volume do meu do áudio. Uhum. Uhum. Talvez, ela vai aumentar ali, tá, gente? O pessoal me mandou aqui no privado, talvez seja porque ela tá com fone, mas ela vai ajustar ali, tá? Isso. Acho que agora ficou melhor. Aumentou, ficou bom. Tá mais O que alto? vocês acharam, gente? Tá dando para ouvir? Maravilha, obrigada. Certo. Então, vou me apresentar. Como a Lu mesmo me apresentou, sou mentora, né? Mas antes de tudo isso, eu gosto de dizer que não sou o que eu faço, né? Eu sou uma mulher que está aí em busca de transformação sempre,
Estou sempre contribuindo também para trazer clareza e direcionamento na vida de outras mulheres, outros homens também, porque eu trabalho no meio empresarial também. Então, hoje eu sou mentora e estrategista comportamental, trabalho como analista de perfil comportamental, que é uma ferramenta maravilhosa, incrível de desenvolvimento pessoal. Também tenho um filho, que eu chamo de filho, que é o meu treinamento. Então, eu sou uma infoprodutora também. Deixa eu só ver aqui, o meu treinamento Revolução, que antes até já teve outro nome, mas hoje ele passou por toda uma transformação, eu regravei todo ele, então ele está hoje bem mais completo. E o porquê que eu trouxe aqui o Revolução para explicar para vocês? É que normalmente, até eu já quero fazer perguntas, porque eu gosto muito de perguntar, quem aqui acredita que está sempre buscando conhecer mais a si mesmo? Ou que conhece pessoas que sempre dizem assim, não, eu preciso saber quem eu sou. Se alguém querer compartilhar também abrir o áudio também para falar, pode se sentir à vontade quando eu fizer as perguntas. Eu. Pois bem, vocês em algum momento já se perguntaram o porquê vocês são como são? A Cláudia disse sempre, sim, sim. Eu atendo muitas pessoas que geralmente dizem, eu preciso descobrir quem eu sou. Mas o que eu gosto de perguntar é por que você quer saber quem você é? Você precisa antes saber por que você é quem você é. Então, o meu trabalho é trazer os porquês na vida das pessoas. Assim como um dia eu também estive num porquê que eu estou agindo como eu estou agindo, por que que eu não consigo me diferenciar, por que que eu não consigo vencer certos obstáculos. E tudo isso está dentro da gente. Então, o meu treinamento, esse, o Revolução, ele é um passo a passo, onde eu pego lá na infância, desde o início da construção da nossa vida e sigo adiante, falando de personalidade, de perfil comportamental, de tudo, para que possa ter clareza de quem é de fato. Aqui está um pouquinho dele por dentro. Então, ele é um treinamento bem focado mesmo no desenvolvimento pessoal. E o tema de hoje, que é os 3 As da transformação, está dentro do meu treinamento. Então, eu peguei um pouco lá de dentro dele, extraí 3 aulas de lá e trouxe aqui para vocês hoje para apresentar. Então, de fato, o que seriam os 3 As da transformação? Dentro do meu treinamento, eu tenho um módulo. São mais de 70 aulas gravadas que eu tenho dentro desse treinamento, com ferramentas práticas, plano de ação, tudo bem completo, que é de fato para trazer clareza e direção. Mas eu tenho um módulo específico, que é um módulo dos 5 As da transformação. E aqui, então, eu decidi trazer 3, que é algo que eu tenho certeza que todo mundo, de certa forma, precisa, em algum determinado momento da vida, desenvolver. Iniciando pelo primeiro, até eu gostaria de saber o que mais a gente precisa na hora de vender, na hora de correr atrás dos nossos objetivos hoje. O que vocês sentem assim dentro de vocês pulsando? Podem compartilhar comigo. Pôr no chat. É coragem, é ter mais, saber falar melhor. O que hoje vocês vejam assim que está aprendendo um pouco mais vocês na hora de conseguir os resultados? Ansiedade de saber falar melhor. Falar melhor, coragem. Perfeito. Posso dizer que, na verdade, o que está hoje travando a sua vida, além da ansiedade, além de você querer falar melhor, é isso aqui. São as suas crenças, são tudo aquilo que você tem dentro de você, invisível, que muitas vezes você não consegue ver e que está ali te prendendo, está te amarrando, mas como a gente pode ver aqui na imagem, até o homem ele está conseguindo se ir soltando. E o que seria isso? O primeiro de tudo,
Por que não tá passando? Aqui. Autorresponsabilidade. Tudo na nossa vida, quando a gente vai iniciar, ou quando a gente vai dar um passo, que nem esse, no caso, vocês que decidiram empreender junto com a Farmácia, que vocês estão nesse processo, nessa busca, vocês têm um porquê e um para quê. Só que a gente não consegue ver o que muitas vezes, tudo que foi passado dos nossos pais, dos nossos avós, ancestralidades, está na gente também. Tem pessoas que chamam isso de sistêmico, tem pessoas que chamam isso de subconsciente, inconsciente, enfim. O que importa aqui mesmo é que você saiba que tem algo dentro de você que você não consegue ver e que está atrapalhando os seus resultados. E não tem como a gente ter resultados sem antes a gente saber quem a gente é e a gente tomar a decisão de ser autorresponsável pela nossa vida. Então, o que seria ser autorresponsável neste caso? É você saber que você vai precisar romper padrões. Você vai precisar romper os seus medos, vai precisar romper, ter coragem, vai ter que precisar também conseguir diminuir um pouco a ansiedade. E ser autorresponsável, que é algo bem importante, a gente não consegue apenas ser autorresponsável sem que a gente tenha coragem para enfrentar isso, porque a autorresponsabilidade requer saber lidar com os desafios, lidar com o medo, com o oculto, com aquilo que a gente não vê. Alguém aqui sente ou já percebeu que vem repetindo algum padrão? Quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Exatamente. Chamava de ancestralidade, o Enio falou. E é bem isso. A nossa vida toda, quem nós somos é a construção da onde a gente veio. E eu trabalho dentro de todo a minha metodologia, eu falo sobre a pirâmide do indivíduo. E aqui, então, esse é o primeiro passo, que é a autorresponsabilidade, a nossa identidade. E para que a gente possa ter ou fazer algo na nossa vida, tanto que no início, quando eu me apresentei, eu disse, eu não sou o meu trabalho, né? Eu não sou também os meus resultados, isso faz parte de quem eu sou, mas daquilo que eu enxerguei em mim. E a primeira coisa delas foi ser autorresponsável. Até para vocês entenderem um pouquinho da minha história, eu iniciei esse processo de trabalhar com desenvolvimento pessoal por conta de um processo muito profundo que eu vivi ali em meados de 2019. Eu sempre trabalhei desde muito cedo e eu sempre me via na obrigação de fazer algo pelas pessoas para que eu pudesse ser amada ou para que eu pudesse ser vista. Então eu era aquela que trabalhava bastante, aquela que fazia de tudo para agradar os outros, tudo isso envolto de uma crença de rejeição. Então eu precisei ser esta pessoa autorresponsável por todos os resultados que eu tinha até o momento e transformar eles, né? Buscar então o meu porquê. Aqui a Vitória disse, eu vou ficar acompanhando o chat, tá? Para mim conseguir dar uma olhadinha também no que vocês estão mandando. Repito o padrão de sempre confiar nas pessoas achando que são amigos e eu sei que sou a única amiga, as pessoas não são. E Vitória, pode ter certeza que este padrão vem de uma crença de rejeição, tá? Hoje eu fiquei o dia todo fazendo E nada. isso com certeza vai acabar interferindo também na forma como você vai vender. Eu repito esse padrão de agradar a todos. Até deixa eu fazer uma pergunta para vocês que já colocaram aqui, vocês duas, né, que abriram de querer agradar todo mundo, assim como eu também já fiz. Como que foi a infância de vocês? Eu não sei se vocês já chegaram a pensar como que foi a criação, o que que foi passado para vocês, se vocês cresceram em lares onde os pais estavam validando vocês, ou se daqui a pouco crescerem em lares de pais separados, que foi o meu caso, tá? Pode abrir o áudio para explicar. A Vitória. Vicky, eu vou abrir depois um pouquinho, tá? Mas normalmente o que que acontece? A gente acaba. A minha infância foi rejeitada pelas minhas tias. Exato.
E é bem isso que acontece, que nem a Vicky disse, foi rejeitada pelas tias. Normalmente, o que acontece quando a gente é criança, tá? Os nossos pais, eles tendem a acabar nos responsabilizando sem querer. E eles acabam fazendo com que a gente traga toda a essência daquilo que eles estão falando para a nossa identidade. Então, a gente acaba cresci em um lar com pai e mãe, um lar tranquilo. Quando a gente tem referências que nem de professores, pais, né, quem vai na igreja, pastores e tudo mais, acaba que a gente tem eles como referência. E qualquer jeito de repreender que eles utilizam, a gente acaba trazendo para a nossa identidade, para agindo como se isso fosse nós, porque a gente não sabe diferenciar. Então a gente acaba trazendo essa carga emocional lá da infância que vai impactando os nossos resultados hoje. Então, quando a gente foi rejeitado por tios, por professores ou por até mesmo pelos pais, a gente acaba buscando isso demais, sejam nas nossas relações quando adultos, seja isso na nossa amizade, que é o pertencimento. Então, tudo isso a gente precisa olhar e conseguir observar para então nos tomar responsabilidade. Então, sermos autorresponsáveis. Tinha que cuidar do irmão mais novo, sempre tive que dar as possibilidades dos meus pais. Exato. Então, tudo que a gente acaba vivendo lá na infância acaba impactando hoje. Quando vocês veem uma imagem assim, o que vocês pensam? O que vocês sentem? Eu fui muito cobrada em casa quando criança. Mulher Maravilha. Dá conta de tudo, Mulher Maravilha, uma guerreira. Perfeito. Normalmente é isso que nós, mulheres, né, e até alguns homens querem, que é ser os guerreiros. Mas aqui hoje eu trouxe esta mulher representando uma heroína de uma forma diferente. Eu trouxe ela representando o que nós fazemos, que é a nossa autoconfiança. Se eu perguntar para vocês, autoconfiança é fazer mais? Vocês vão concordar comigo ou não? O que é ser autoconfiante? Eliane, sim. Sim. Alguém arrisca um palpite do que é ser autoconfiante? Acreditar em quem você é. Confiar em si mesmo. Autoconfiança, gente, como vocês mesmos falaram, a questão de confiar mais em si, sim. Mas, na verdade, autoconfiança é quando a gente promete algo para nós mesmos e a gente vai lá e cumpre. Então, trazendo para a realidade de vocês hoje com a Farmácia, tá? Por exemplo, hoje vocês estão aqui na aula, daqui a pouco vocês acabam tomando aí um gás, uma vontade, um desejo de ir lá e fazer e realizar, e vocês dizem assim: amanhã eu vou entrar em contato com 50 pessoas para que elas conheçam o negócio Farmácia. E aí vocês acordam de manhã e estão com aquela desmotivação, acabam se sentindo um pouco para baixo, pensam, não vou. Vocês mandaram um comando para o cérebro de vocês. Quando vocês não fazem aquilo que vocês falaram que iam fazer, vocês baixam a autoconfiança de vocês. Então, aquilo que antes era coragem, vocês acabam, então, transformando ela em sabotagem. E aí vocês vão se sabotando, vão se colocando cada vez para baixo, mais para baixo. Porque quando a gente diz assim, eu vou fazer e a gente não faz, é a mesma coisa quando a gente acaba confiando em alguém. É o mesmo jogo, autoconfiança e confiança.
Então, se alguém diz para mim que, né, fala alguma coisa, que não vai me mentir, que não vai me enganar, ou até trazendo para relacionamento, não, que não vai trair e tudo, o que que acaba? A gente deposita a nossa confiança. Se essa pessoa vai lá e quebra essa confiança que a gente tem nela, a gente acaba então se desmotivando. E demora muito para a gente conseguir novamente fazer com que essa confiança seja novamente estabelecida. Então, autoconfiança é isso. Quando a gente não consegue cumprir com aquilo que a gente promete para nós mesmos, a gente acaba se sabotando e isso vai gerando uma bola de neve. Só que a autoconfiança, ela vem muito daquilo que a gente vive na infância. Então, por exemplo, daqui a pouco você tinha vou dizer aqui, jogo de escola, né, interséries e tudo. E aí você não era muito bom no futebol ou no vôlei, e você chega e fala para os pais, amanhã eu tenho um jogo, né, da escola, e aí seu pai, ao invés de dizer assim, não, vai lá, você vai conseguir, dá o seu melhor, ele acaba dizendo, mas por que que te escolheram? Então, perna de pau, não sabe jogar. Isso a gente acaba trazendo para nós, na nossa identidade. Então, que é a nossa base, identidade, e agora a gente está, então, no fazer, na nossa autoconfiança. Vocês concordam que isso acaba baixando a nossa autoconfiança quando a gente não tem apoio de alguém? E agora, como é quando vocês ficam falando para vocês que vocês vão fazer, vocês mesmos ficam se automotivando e daí vocês não fazem? O que que vocês sentem? Qual é o sentimento que vem depois? Vamos lá, frustração, sensação estranha, culpa, geralmente. Então é isso. Quando a gente promete alguma coisa, a gente precisa cumprir. E não é só cumprir com os outros, nós somos condicionados a sermos corretos para os outros, a fazer tudo pelos outros, a querer sempre estar agradando todo mundo. Mas lembra que quando você não cumpre com o que você promete para você mesma, seja, por exemplo, dizer um não para alguém que você gostaria de dizer um não, você acaba dizendo um sim, você está se traindo. Você está traindo a sua vontade. Tá? Isso é bem importante. A autoconfiança é o nosso fazer, é aquilo que eu estou fazendo por mim hoje. Mais na frente ali vocês vão entender qual é a base disso tudo. Autocrítica. Ó o chicotinho aí. Eu gosto de brincar com as minhas clientes que quando elas começam a se criticar demais, e quando a gente se critica demais, a gente critica o outro, a gente começa com um chicotinho nas costas. Então, por exemplo, eu não liguei para os meus clientes, eu não fiz uma venda, eu não fui lá ofertar. E aí você acaba se cobrando, claro, que é preciso que você corrija, né? Sempre se auto-observe. Eu não fiz isso ontem, então hoje eu vou fazer. Porém, não é interessante você ficar se culpando, se colocando para baixo, entrar num ciclo de vitimismo. É importante você sempre observar e fazer melhor. Ontem foi um dia que, ok, não foi muito bom. O que que amanhã eu posso fazer de melhor? O que que hoje eu posso fazer de melhor? Exatamente. Frustração, tristeza, fracasso. E deixa eu te falar, hein? Nunca que uma emoção ou um sentimento foi criado somente agora, tá? Que nem aqui a Andrea disse assim: frustração, tristeza e fracasso. Essas três emoções que você sente, elas já estão dentro de você. Que provavelmente foi colocado lá na sua infância. Então, em algum momento você se sentiu frustrada, você se sentiu triste, talvez por não ter conseguido aquilo que você queria, talvez pelos pais de vocês não terem observado. Então, a gente está sempre buscando a validação, tá? Principalmente quando a gente não teve dos pais. Até para vocês entenderem, a minha mãe ela é empresária e eu fui trabalhar com ela, não porque ela queria, mas eu porque queria muito ficar perto dela, que ela sempre trabalhou bastante. E eu fui trabalhar com ela para que eu pudesse ficar perto dela. Essa foi a justificativa. E eu fui entender isso depois de muito tempo. Porque eu gostaria de estar perto dela e buscando a validação. Então eu sabia que se eu trabalhasse, fizesse mais, eu seria vista, eu seria amada por ela. Então eu estava condicionando a minha identidade, aquilo que eu deveria reconhecer em mim como um ser, né, uma filha amada, enfim,
eu acabei então condicionando com o que eu fazia. E eu estava sempre fazendo algo por outras pessoas. Procuro sempre valorizar minha autoestima para não cair no poço da depressão. O Enio mandou aqui. Procuro sempre valorizar minha autoestima para não cair no poço da depressão. E é o nosso próximo passo. Então, a gente tem que ser autorresponsável por tudo que a gente for viver, tudo que a gente for fazer na nossa vida. A gente tem que estar sempre buscando, né, trazer para nós. Então, por mais que às vezes você vai se deparar em algum momento com algo que alguém fez para você, você sempre olha também para aquilo o que isso tem em mim que eu preciso melhorar, que eu preciso aprender, tá? É a lei do espelho que eu chamo, é como se você estivesse se olhando no espelho, literalmente. Quando vocês veem essa imagem aqui, o que vocês conseguem observar? Essa semana eu fiz uma palestra numa empresa e eu coloquei, foi uma palestra para homens, e eu coloquei essa mesma imagem, só que com um homem. E foi bem legal o que eles falaram. Alguém se arrisca? Como ela está e como ela quer se ver. Boa, Ana. Mais alguém arrisca o palpite? Como ela gostaria de ser. E vocês conseguem se identificar em algum ponto com essas duas imagens, tanto a que reflete no espelho como a que não está refletindo no espelho? Autoconfiança em si. A Ana disse sim. Qual das duas imagens, Ana? A do espelho ou a que está em pé parada em frente ao espelho? Estou passando essa fase. A Vicky. Perfeito. O que essa imagem representa? A nossa autoestima. Mas vocês concordam comigo que, assim como falaram ali, o que ela está vendo na imagem do espelho é quem ela gostaria de ser. Eu consigo, gente, uma diretora. Exato, sempre me olhar. Hoje estou aqui se olhando, buscando encontrar aquela do espelho. Muitas vezes, tá? Nós estamos, e por isso da comparação, tá? Por isso que a gente não deve se comparar. E aqui até eu vou usar a Luana como exemplo. Por exemplo, a Lu já está nesse mercado há bastante tempo. Talvez tenham outras pessoas aqui que já estão neste mercado há bastante tempo. Então, vamos supor que essa que está refletindo no espelho seja a Luana, neste momento, onde você é que está em pé, em frente ao espelho, mas que não é a mesma imagem refletida. O que acontece aqui, tá? Quando você se compara com a outra pessoa, você deixa de olhar para as suas qualidades, você deixa de olhar para aquilo que você tem de melhor, ou até mesmo para aquilo que você precisa desenvolver, a fim de apontar que o outro é melhor, que o outro consegue, que hoje é muito difícil para você. Só que a Lu, por exemplo, ela já está a um bom caminho à frente, então ela já passou por vários momentos. E a autoestima aqui, para finalizar a parte da pirâmide, que logo mais vocês vão entender o contexto geral, mas a nossa autoestima é o que nós temos. Então, nós não somos a nossa autoestima, a gente tem autoestima. Só que a autoestima ela é construída com autorresponsabilidade e com autoconfiança. Mas, se a gente se compara, nós já estamos diminuindo aquilo que nós somos. E algumas ali falaram que é quem ela gostaria de ser, mas pode ser o contrário. Às vezes você veste uma armadura, você veste
né? Bota sua melhor roupa, faz a melhor maquiagem, fica super apresentável, está linda, maravilhosa, assim os homens também estão lindos e maravilhosos, mas por dentro estão se sentindo que nem esta outra que está parada em frente ao espelho. Estão se sentindo feias, estão se sentindo mal, estão olhando com os olhos negativos, não estão olhando com os bons olhos para vocês porque vocês não estão se reconhecendo. Vocês estão medindo o valor de vocês porque vocês têm que está fora. Mas o valor de vocês, o maior valor de vocês está dentro, em quem vocês são. Então, a autoestima ela é construída de dentro para fora. Não adianta procedimento estético, não adianta maquiagem, porque isso tudo vocês não vão conseguir transmitir na fala. Então, para quem disse antes, gostaria de falar melhor. Sabe como você vai aprender a falar melhor? Além das técnicas, óbvio, é olhando para você e se reconhecendo, entendendo que a maneira como você fala, a maneira como você pensa, a maneira como você age é o seu jeito. E não está errado o seu jeito. Você só precisa aprimorar o seu jeito. Mas como que a gente faz isso? Olhando para dentro. Quero ser a do espelho. Hoje estou aquela se olhando. A Eliane diz, quero ser a do espelho. E para ser a do espelho é algo que somente olhando para dentro. Então, o exemplo que eu usei antes, que foi da Lu, hoje, quando vocês olham para uma pessoa que já chegou aonde vocês querem estar, não sei se vocês pensam assim, se pensam, ok, parabéns já adianto, mas é sempre buscar saber como que essa pessoa fez para estar onde ela está. Quem ela precisou se tornar para chegar onde ela está. Porque não foi apenas técnica, não foi isso, ela foi uma construção onde ela teve que aprender, teve muitos nãos, teve alguns tropeços, e geralmente a gente não tropeça em montanha, né? Porque montanha a gente vê, a gente vai tropeçar nas pedrinhas, e as pedrinhas geralmente são aquilo que a gente não quer enxergar, que é nós mesmos. Porque as montanhas, quando eu falo em montanhas, eu estou falando dos clientes, das pessoas que vocês vão prospectar, daquilo que vocês precisam enfrentar. Só que é com as pequenas pedrinhas que a gente vai construindo quem nós somos para nos tornarmos maiores. Então, para quem diz que quer se tornar a mulher do espelho, como que você pode começar a construir essa imagem desta mulher, deste homem hoje mesmo? Quais são os passos que são precisos dar? Faz sentido o que eu falei até aqui? Algumas fichas estão caindo? Podem compartilhar comigo, tá? Os nossos porquês, os nossos praquês, está tudo dentro da gente. Estão todos dentro. Estava precisando ouvir cada palavra que você disse. Obrigada, Vicky. Então, aqui que está a construção do que eu falei até agora, tá? O nosso ser, que é a nossa autorresponsabilidade, o nosso fazer, que é a nossa autoconfiança, e o nosso ter, que é a nossa autoestima. Lembrando que aqui são 3 As dos 5 As que eu trabalho dentro do meu treinamento, tá? Então, para você entender, aqui é a pirâmide do indivíduo. Nós, muitas vezes, acabamos agindo de uma maneira onde, para que eu possa ser bem-sucedida, eu preciso ter tal carro. Para que eu precise ser bem-sucedida, eu tenho que chegar no nível que a Luana está hoje. Tenho que ser diretora, tenho que ser bronze, eu tenho que ser diamante, eu tenho... É tudo no ter. Quando eu tiver, aí eu serei. E ao contrário, tá? Ou quando eu estiver fazendo 10 reuniões por dia, prospectando 10 clientes, aí então eu vou ser alguém, aí então eu vou ter resultado. E não. Nós precisamos fortalecer a nossa base, que é o nosso ser. Você precisa se reconhecer como pessoa. Quem você é. Se eu perguntasse hoje para você, e quem quiser responder no chat, ele pode responder. Quem você é? Você sabe me dizer?
Além do porquê você é, mas quem você é. Quais são as tuas qualidades? Alguém consegue me descrever 3 qualidades suas? Tô achando que não conseguem, hein? É uma das perguntas mais difíceis de responder. Sou Liz, amada, filha de Deus. Ó, a Lu, parabéns, comunicativa. A gente trava para falar da gente mesmo. Sou muito boa de coração, determinada, amorosa, corajoso, forte, inteligente, prestativa, determinada. Ó, muito bem. Vou pegar um gancho aqui da Ana. A gente trava para falar da gente mesmo. Comunicativa, generosa, parabéns, gente. Isso aí. Olha só, estou conseguindo reconhecer as qualidades. Isso é muito importante. Muito importante mesmo. A gente trava para falar da gente. Por que será que isso acontece? Não chora. Olha só, o amiguinho ele não tá chorando, que feio. As comparações desde pequeno. Nós, lembrando novamente, nós fomos ensinados a olhar para fora e não para dentro. Ao invés de sermos ensinados a reconhecer naquilo que a gente é bom, a gente acaba não conseguindo porque nós fomos condicionados sempre a olhar para o externo. Prestativo, determinado, detalhista. E vocês sabiam? Se eu perguntasse para vocês agora, me dê 3 qualidades ou do seu marido, ou da sua esposa, ou de amigos. Provavelmente vocês teriam uma lista de qualidades para me dizer. E sabe que essas qualidades que vocês veem no outro já está em você? Nós não temos capacidade de observar no outro algo que não está aqui dentro. Seria rapidão. E olha só, Ana, então isso significa que dentro de você você já tem isso. Só que você não foi ensinada a olhar para dentro de você e reconhecer isso. Lembra do espelho? É que nem aquela mulher ali que eu coloquei na imagem. Tudo que você vê no outro já está dentro de você. Sejam as partes boas, sejam as partes ruins também. Então, quando a gente aponta o dedo julgando, também quer dizer que nós dentro precisamos melhorar isso. Os defeitos eu gosto de chamar de pontos a serem desenvolvidos. A gente que coloca o nome de defeito. Fica tão feio. Nós somos seres perfeitos. A gente foi feito de uma forma perfeita. Imperfeitos, mas de uma forma perfeita. Os defeitos, não, mas tá tudo bem, tá? Exato. Pontos a melhorar, pontos a desenvolver. Por quê? Toda vez que a gente traz algo negativo para o nosso cérebro, se torna mais difícil de mudar. Então, se a gente fala, preciso perder tantos quilos, o nosso cérebro já acaba condicionando a perda. Então, é mais difícil. Então, é mais fácil a gente trazer algo positivo. Até tanto tempo eu quero pesar tantos quilos. Então, a gente tirou a parte negativa daquela nossa fala, da nossa comunicação. Uma coisa importante, tá? Que está aqui no nosso ser, a crença de rejeição. A nossa crença de rejeição, ela atrapalha muito na hora do quê? Da venda. E até antes estava conversando com o Marcos, o meu excelentíssimo. Amei, meu cérebro precisa entender isso. Exato, Enfer. Antes eu estava conversando com o Marcos e até ele falou a frase, eu não vou lembrar muito bem agora, mas é basicamente assim, que nós vamos estar ganhando muitos nãos para nos tornarmos de fato bons vendedores, é isso? É, ele acabou de soprar aqui para mim. O melhor vendedor é aquele que ganha mais nãos do que sim. Então, por exemplo,
Daqui a pouco você marcou 50, você entrou em contato com 50 pessoas e marcou 3 reuniões. Você teve ali 47 nãos. Mas então você já teve tempo de aprender muito mais também com esses 47 nãos. Tá? É melhor do que você entrar em contato com uma pessoa, 2 pessoas ao dia. Então, quanto mais pessoas você se conectar, mais rápido você vai aprender. E o não, gente, nós já temos, tá? Então, o nosso princípio, que é o nosso medo da rejeição, meu Deus, eu vou entrar em contato com aquela pessoa, eu vou ligar para aquela pessoa, eu vou estar incomodando. Sim, você vai, porque ela não está esperando a sua ligação. Ela não está esperando que você vai ofertar algo para ela. E, infelizmente, isso acontece, tá? Porque a gente não soube lidar com os nãos, a gente não foi ensinado. E aí a gente acaba achando que a pessoa me disse não porque ela não gosta de mim. Não, foi porque talvez para ela não faça sentido. Então mude a forma como você leva os nãos, tá? Nem sempre um não vai ser um não para você. Às vezes é um não propriamente para a própria pessoa que está dizendo. Que ela não está aberta a ouvir, ela não está aberta a evoluir, ela não está aberta a crescer. E quando você tira esse peso, você percebe que fica muito mais leve, você consegue trazer de dentro de você a sua essência. Porque quando a gente está com medo, quando a gente está se sentindo acuado, tudo isso vai interferindo. Então, lembra, autorresponsabilidade para sempre estar melhorando aquilo que você precisa, autoconfiança, que é a coragem de ser quem você é, ir lá e fazer. Se você prometeu para você, cumpra, porque isso só vai fortalecer ainda mais quem você é. E a nossa autoestima, que está totalmente interligada com quem nós precisamos nos tornar. Porém, eu preparei, lembra dos 3 A: autorresponsabilidade, autoconfiança e autoestima. E aqui tem uma frase que eu gosto bastante. Se você tivesse assumido a responsabilidade pela sua vida mais cedo, onde estaria agora? Onde vocês acham que estariam? Sabe aquela ligação que você deixou de fazer? Ela está atrasando o seu sucesso. Sabe aquele não que você deixou de travar? Também está atrapalhando o seu sucesso. Sabe todos os sims, todas as vitórias que você já teve lá atrás? É uma confirmação de que você pode ir muito mais longe. Quando você se vê diante de um desafio, é preciso que você olhe para esse desafio como algo a ser melhorado e potencializado dentro de você, mais realizado. Importante é que quando vocês forem colocar metas também na vida de vocês, que isso aqui pode ser até para uma outra aula que quando eu for dar, né, Lu? Mas eu posso trazer mais, é o plano de ação. É preciso que vocês sempre tenham um plano de ação, para que vocês não se percam. Mas então, se você tivesse assumido a responsabilidade pela sua vida mais cedo, onde estaria agora? A Lu, sim. Qual é a coisa mais frustrante que pode acontecer na nossa vida lá na frente? Qual é o sentimento, qual é a emoção que a gente pode sentir lá na frente se a gente deixar para trás tudo isso que a gente hoje pode fazer para nos tornarmos alguém melhor? Quando a gente chega na nossa velhice, até se vocês com certeza já viram pessoas, né, chegando na velhice e falando muito, muito, muito uma palavra. Alguém imagina qual possa ser? Exatamente.
O A de arrependimento. Quando a gente não se reconhece, quando a gente não tem coragem de ser quem nós somos e fazer aquilo que nós queremos fazer com todo o nosso coração, por medo de comparação, por medo de não conseguir, por medo de alguém achar que a gente vai estar passando um ridículo, ou que a gente acredita que a gente precisa antes ter para daí ser, se arrependa do que não fez. Exatamente. Eu sempre digo que é melhor a gente se arrepender daquilo que a gente fez do que daquilo que a gente não fez. Porque se a gente fez, errou, nós temos a oportunidade de aprender com este erro e melhorar. Agora, se a gente não fez, qual vai ser a bagagem que a gente vai ter para então construir algo em cima disso? Aí nós vamos chegar lá na frente e vamos pensar, putz, por que eu não fiz? Por que eu demorei tanto? É a mesma coisa quando a gente quer economizar dinheiro. Ah, por que eu não comecei antes? Olha só, eu já poderia estar há 5 anos guardando dinheiro. Então começa hoje. Faça hoje, não perca tempo. Não deixe chegar lá na velhice, lá quando estiver com seus netos e diga para eles, ai, faça, para que você não chegue que nem a vovó ou o vovô arrependido. Então, tudo que você deixa para depois, para amanhã, para outro dia, está dentro de você e vai gerar frustração e vai gerar esse arrependimento, sentimento de culpa. E não tem coisa mais dolorosa do que a gente se sentir culpado, triste e frustrado com nós mesmos. Porque com os outros a gente até perdoa, né? É mais fácil perdoar os outros. Mas e quando é com a gente? É mais difícil. Porque daí está dentro da nossa cabeça sabendo que a gente não fez por merecer. Faz sentido? Gosto muito da pirâmide de Maslow. Sim, total sentido. Leandro Lima. Adorando a aula. É uma construção diária que a gente precisa fazer. É algo que a gente muitas vezes não percebe, só vai vivendo, vivendo, vivendo e não para pensar que lá na frente, quando nós estivermos com os nossos 50, 60, 70 anos, como que a gente quer estar lá? Exato, no piloto automático. No piloto automático. É muito doloroso. Fiz um risco na tela aqui, gente. Não, não é eu. Tem alguém que tá riscando a tela. Um pouco de filosofia sempre é bom. Mas então, gente, até para nós já irmos finalizando, com tudo que foi falado aqui, o que que mais vocês sentiram assim que não tinham parado para pensar? O que mais tocou vocês? Dar o primeiro passo. Criar um plano de ação, se reconhecer é bem importante. Olhar mais para mim. Perfeito. Preciso pensar mais em mim. Uma coisa que eu sempre gosto de falar, tudo que a gente for fazer, por mais desafiador que possa ser, é uma construção para a gente chegar e nos tornarmos quem a gente quer ser lá na frente. Mas antes a gente precisa viver como tal.
Não é esperar ter o carro do ano, não é esperar estar batendo lá Diamond na Pharmacy para de fato vocês viverem como um Diamond. Sejam essas pessoas antes, porque aí sim vocês vão conseguir construir ser, exatamente. Exatamente isso, Anifer. A qualidade que está no outro é porque já está em você. Agora eu quero perguntar: e como seria se vocês pudessem ter um passo a passo, poder de fato colocar isso em prática, poder entender lá a raiz de tudo isso que vocês vivem, entendendo quem vocês são, como vocês são, o porquê e o para quê da vida de vocês? Poder ter um passo a passo, um plano de ação. Como seria isso? Seria importante, seria interessante ter alguém que já viveu esse processo, que já passou por isso e que hoje sabe e pode ensinar como evitar alguns obstáculos, chegar mais rápido. Seria incrível, seria maravilhoso, seria ótimo. Quem quer ganhar um presente? Já quero. Evitar se prender demais nos tropeços. Eu. Então, gente, como eu disse lá no início, eu sou uma pessoa que passou pelo processo de transformação, que já vivi isso. Isso tudo que eu falei para vocês é o que as minhas clientes e os meus clientes geralmente trazem, é uma dor que universal praticamente, né? Essa desconstrução da pirâmide que muitos vivem e que precisam ser construída essa pirâmide do indivíduo sabendo quem são, o que fazem e o que têm e não condicionando isso ao nosso ter. Então eu preparei um presente para vocês, tá? Que é o meu treinamento Revolução. Esse treinamento aqui, sempre quando eu falo o valor que ele está, o preço, tudo, todo mundo diz, mas como? Por que é tão barato? Mas é porque eu quero que muitas pessoas possam ter acesso, muitas pessoas possam viver essa transformação e possam, de fato, se reconhecer, saber quem são e o principal, saber por que são quem são e poder de fato construir a vida que faça sentido, tendo clareza e direção, que é isso que eu trago nesse treinamento. Então eu vou deixar aqui para vocês um QR Code, é só ler ele e o cupom é presente. Fica por menos de R$ 23 por mês. É bom ou não é? E também, para quem não conseguir ler aqui, eu vou deixar no grupo ali, tá? Vou colocar o link, tudo para que vocês possam acessar, porque eu entendo que às vezes pode não conseguir escanear por estar assistindo no telefone. E o meu ajudante, vulgo excelentíssimo, acabou de me lembrar também que as 3 primeiras pessoas que adquirirem o treinamento vão ganhar uma consultoria gratuita comigo, tá? É um bom ou não é um bom presente? Eu ia dizer que é maravilhoso. Assim eu consigo também dar um direcionamento mais pontual, que daí vai ser uma consultoria pessoal estratégica. Porém, muito bom. Deixa eu... Então é isso, gente. Quem aqui vai correr para conseguir ganhar a consultoria? Vocês também, eu vou deixar ali no grupo também depois o meu contato, vocês podem conversar comigo até para ter mais informações sobre a mentoria, também sobre a análise de perfil, que é outra ferramenta que eu aplico, tá? Uma assinatura mensal? Não. Ele é um curso, um treinamento pela Hotmart, e aí eu falo sempre que é menos de R$ 23, porque o valor dele é R$ 297, tá? Por isso que eu disse que é super em conta e a maioria das pessoas diz que eu poderia cobrar mais.
Aí ele fica o valor menos de R$ 30 ao mês ali, e com mais esse cupom de desconto aqui, que é o cupom presente, de 30% de desconto. Então, além disso, né, além dele estar no valor de 297, vocês ainda ganham mais 30% de desconto. Só para quem está no time Pharmacy. Eliane Nogueira, deixa o contato agora, por favor. Vou colocar aqui. Aí já pode me dar um oi ali no chat e a gente já conversa, certo? Foi um prazer estar com vocês, uma honra. Fiquei muito feliz. Vocês são muito participativos, isso é muito bom. Lu, quero te agradecer também. Eu vi que tu está, acho que, andando. Tô na estrada aqui, tá meio escuro, vocês não vão conseguir me ver, mas agradeço demais, Patrícia, pelo seu tempo. Gente, quem amou, coloca clap aí, aproveitem esse presente. Desenvolvimento pessoal é tudo. Eu sou o que sou hoje, porque eu sou fruto de desenvolvimento pessoal, vocês podem ter certeza disso. Então, obrigada, amiga. Não sei se está falhando um pouco minha ligação, mas foi uma honra ter você aqui com a gente. Ficou gravado, chamem ela aí e bora colocar tudo em prática. Obrigada pelo seu tempo aí, por toda a entrega. Muito obrigada, Lu. Deixei aqui também o meu Instagram que pediram ali. É patricia.silveira com 2 is, tá? É a mesma fotinho que tá ali. Vai dar para reconhecer. Mas então tá, gente, muito obrigada. Fiquem com Deus. Tudo de bom. Podem me chamar ali. Já vou mandar também o link ali no grupo, tá? Para quem não conseguiu ler o QR Code. E lembrando, os 3 primeiros vão ganhar a consultoria gratuita aí de 1 hora, 1 hora e meia, tá? Beijo.